Em 1999, o mundo viveu uma grande crise de ansiedade. Porque ia acontecer a virada do ano 2000. E as pessoas esperavam como os computadores iam mostrar no relógio a data, 1º de janeiro de 2000. Eu sou Tata Fernandes e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade. Sim, a ansiedade que nos pega, ou que nos pegou ontem, nos pega hoje, eu acredito que ela sempre vai existir. Principalmente nós mulheres, que a gente tem tanta pressa que as coisas aconteçam. Voltando à minha história, o povo tinha expectativa para a virada do ano 1999 para 2000, a virada do século. Eu me lembro das pessoas comentarem muito sobre isso e tinha assim previsões catastróficas do que seria o ano 2000. Então as pessoas começaram a estocar alimento, começaram a estocar material de emergência, porque as pessoas previam que algo aconteceria de ruim na virada do século. Não muito tempo, nós experimentamos isso recentemente, de forma mundial, por conta de um cenário político e econômico que nos deixavam meio que incertos do que será daqui 1 ano, 2 anos. E se nós formos acessar os tutoriais das plataformas, nós vamos encontrar vários vídeos de pessoas ensinando como estocar material, como preservar, conservar, manter, até mesmo carnes congeladas. A ansiedade, ela é o oposto de confiança em Deus. Ou seja, o oposto de confiar em Deus é o experimentar a ansiedade ou a frustração. Então, por isso, a ansiedade ela não é uma pura e simplesmente emoção. Ela é algo que vai sim nos acarretar problemas. A ansiedade do primeiro dia de aula, a ansiedade pela viagem de férias, a ansiedade pelo primeiro dia de trabalho, a ansiedade da entrevista de emprego. Será que eu fui ou não aprovado? Muitas vezes eu mesmo não conseguia dormir na véspera da minha entrevista de emprego. E eu ficava pensando no que a entrevistadora ia me perguntar. Qual seria o tipo de teste, de dinâmica que eu seria submetida? Será que eu seria aprovada? E depois de fazer o teste era outra ansiedade, porque enquanto a empresa não ligasse dando o retorno do resultado, você ficava naquela expectativa aguardando. Vou ou não vou? Fui ou não fui aprovada? Estou ou não estou empregada? Quem de nós, em algum momento, não sofreu alguma questão e ficou ansiosa? Ficou pensando em como seria o resultado? Para nós mulheres, preparar uma festa de aniversário do filho, uma festa de casamento, é um terror, porque a gente prepara todas as coisas e a gente fica preocupada com aquilo que ainda não aconteceu. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu comprei tudo que tinha que comprar? Então, a ansiedade, essa ansiedade que está em volta de nós nas coisas ordinárias da vida, elas acontecem. Só que eu preciso saber lidar com elas. Eu preciso encontrar o equilíbrio dessa ansiedade, para que essa ansiedade, essa pressa de uma coisa que ainda não é minha, porque o amanhã não é meu, essa pressa de estar lá naquela festa que ainda não aconteceu, de estar naquela viagem que ainda não aconteceu, não prejudicar o meu agora, não prejudicar o meu hoje, não deixar que eu viva o agora, que eu experimente com alegria, com entusiasmo, com euforia, com tranquilidade, com calma, a situação deste momento aqui, a situação do agora. Porque o presente que nós temos de Deus é o hoje, é o presente. Então eu preciso viver o hoje. A ansiedade, quando ela fica enorme, ela passa dos limites, ela pode sim desenvolver um diagnóstico. Hoje nós sabemos estaticamente, bom, vai colocar aqui a palavra certa, é que os psiquiatras eles lidam com crises de ansiedade. E nós podemos, em qualquer momento, chegar numa crise de ansiedade se eu não controlar, se eu não equilibrar essa ansiedade. E o que é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é quando dentro de mim eu já perdi completamente o controle da situação. É quando dentro de mim eu já não sei nem mais o que pensar sobre. Então o meu corpo começa a demonstrar sinais que eu estou vivendo uma crise de ansiedade. São mãos e pés suados, úmidos, são tremores por todo o corpo, o coração bate acelerado, há pessoas que têm pressão arterial aumentada, dores de cabeça,
insônia, às vezes até a falta de apetite ou o apetite aumentado. E isso vai desencadeando em problemas físicos no nosso corpo, em problemas físicos na nossa saúde. Isso não é normal. Apesar de hoje o mundo estar lidando com a ansiedade como se fosse algo normal, ela não é normal. Apesar de hoje nós estarmos lidando com isso como se fosse comum, é o jeito dela, é assim que ela sempre foi assim, isso não é. Isso é uma emoção e que precisa de cuidado. Eu preciso aprender a lidar com ela. Por exemplo, se eu estou num trânsito e tenho hora marcada para chegar em determinado compromisso e travou tudo, e eu olho para o relógio e vejo que eu não vou chegar lá, que eu não vou estar presente nesse compromisso, ou que eu vou chegar atrasada e que isso vai comprometer ou a palestra ou outros trabalhos que eu vou fazer, eu preciso conversar com Deus e dizer assim: Deus, me ajuda agora. Isso que eu vou fazer lá é também do teu interesse, é mais do teu interesse do que o meu. Aquilo que eu vou fazer lá já estava na tua agenda antes da minha. Então, cuida desse trânsito, cuida desse problemão aí e eu preciso chegar. E aí nós temos 3 ferramentas que podem nos ajudar a vencer tudo isso. Existem mais, mas eu quero me ater aqui a 3 ferramentas. Primeiro, a gente deve usar o Evangelho guardando a Bíblia no nosso coração. Sim, a gente deve se lembrar das Escrituras. Por isso a importância de ler e memorizar versículos, para que eu possa ter acesso na minha memória a estes textos a hora que for necessário. Sim, nós deixamos de memorizar versículos ou textos ou músicas. Fazemos isso só quando somos crianças, depois a gente deixa esse hábito de memorizar, de decorar. Mas é importante que a gente tenha textos bíblicos memorizados. Por exemplo, apóstolo Paulo nos recomenda: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro também diz: lançai toda a ansiedade sobre o Senhor, pois ele tem cuidado de vós. São textos que você pode acessar no momento de ansiedade. Uma segunda ferramenta é a oração. E aí nós temos 2 maneiras de orar. Nós temos a oração planejada e consistente, que é aquela oração que você faz no seu momento devocional. Você vai estar com a Bíblia na mão, ou não, um outro livro, você vai orar, você vai louvar, mas você vai orar. Você vai pedir para que Deus te ajude, para que Deus te dê estratégias, para que Deus te ensine a lidar com esses momentos de ansiedade. E você também pode fazer a oração relâmpago, que é quando a gente pede socorro imediato do Espírito Santo, no momento onde você se percebe que aquela situação vai causar o gatilho da ansiedade. E a terceira ferramenta é você envolver uma ou mais mulheres para te ajudar, para lidar com você nessa sua fraqueza, nessa sua necessidade. Mulheres com quem você possa conversar, com quem você possa trocar experiências e elas, com as vivências delas, também possam te ajudar. Mulheres que talvez não estejam do teu lado na hora que isso acontecer, mas que você pode ligar, que você pode mandar uma mensagem e dizer assim: me ajuda, estou precisando de socorro. E essa mulher vai orar por você ou vai orar com você. Ela pode te lembrar de um texto bíblico ou de uma música que acalme teu coração. Então é importante que a gente tenha uma rede, que a gente faça conexões com mulheres que possam também nos ajudar nas lidas do dia a dia. Lembrando que eu não sou psicóloga, então essa nossa conversa não está baseada em termos técnicos da psicologia. É uma conversa em relação às minhas vivências, às minhas leituras, às minhas observações, e por isso que eu convido você que assistiu a deixar o seu comentário, curtir, comentar e compartilhar. Quanto mais mulheres tiverem acesso a essa nossa conversa, mais nós nos fortalecemos. Quanto mais mulheres estiverem nesse movimento do autoconhecimento, melhor nós vamos viver. Eu quero pedir também para que você conheça o meu perfil lá no Instagram, tá? _Dias Fernandes. Repetindo, tá? _Dias Fernandes. Lá também eu posto stories, reels. A gente continua nessa mesma conversa ou em outras muitas conversas. Eu sou a Tatá Fernandes e até a próxima!